Imagine uma doença que não é vírus e não é uma bactéria, porém, mesmo assim, se espalha dentro do seu cérebro. Uma doença que vai comendo o cérebro por dentro até ele ficar cheio de buracos com a aparência de uma esponja, que quando começa costuma matar em poucos meses, e que a medicina, com toda a tecnologia que existe nos dias atuais, ainda não sabe como curar. Parece roteiro de filme de terror ou alguma série como Last of Us, mas é real e uma das doenças mais assustadoras que a ciência conhece atualmente. E acabou de atingir o Lito Souza, o apresentador do canal Aviões e Músicas. Nessa situação apareceram algumas perguntas que eu vou responder neste vídeo, como por exemplo, o que é essa doença? De onde ela veio? Por que ela é tão impossível de curar? E será que existe alguma esperança no horizonte? Fique comigo até o final, porque a última parte dessa história é surpreendente. O nome oficial dessa doença é Creutzfeldt-Jakob. E a primeira coisa que você precisa entender é o que torna ela tão diferente de tudo. Quase toda doença que você conhece tem um invasor. A gripe tem um vírus, a tuberculose tem uma bactéria. A gente combate esses inimigos porque eles são diferentes do nosso corpo. Então o remédio consegue mirar neles especificamente. Só que no caso da Creutzfeldt-Jakob, não existe um invasor. O que causa a doença é uma proteína do seu próprio corpo, chamada de prion. Todo mundo tem essa proteína no cérebro, de forma saudável. O problema começa quando uma delas se dobra de um jeito errado. Isso porque esta versão torta encosta nas outras proteínas vizinhas, que estavam normais, e força cada uma a se dobrar errado também. Uma contamina a outra, numa reação em cadeia que não para, e os neurônios vão morrendo. É o próprio corpo virando contra si mesmo. E aqui vale uma comparação que ajuda a entender o tamanho do problema. Pense em tudo que a medicina já venceu. Nós criamos vacinas que varreram a varíola da face da Terra. Criamos antibióticos que transformaram infecções que matavam em poucos dias. A medicina tem uma folha de vitórias impressionante, mas todas essas vitórias tinham uma coisa em comum. O inimigo era um invasor, era diferente de nós. Porém, nessa doença de Creutzfeldt-Jakob, pela primeira vez, o inimigo é você mesmo, é a sua própria proteína, e é muito mais difícil lutar contra uma parte de si próprio. Quando um cientista americano chamado Stanley Prusiner propôs essa ideia nos anos 1980, quase ninguém acreditou nele. Era considerado um absurdo, uma maluquice. Isso porque, até então, todo agente que causava a doença e se multiplicava tinha um material genético, um DNA ou um RNA, que era um manual para ele se multiplicar. Prusiner estava dizendo que uma simples proteína, sem nenhum material genético, conseguia se multiplicar e matar. Ele foi duramente criticado. Anos depois, provou que estava certo, e em 1997 ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. A descoberta abriu um novo mundo, mas veio com uma notícia muito dura. Estávamos diante de um inimigo para o qual nenhuma das nossas armas tinha sido feita. E essa doença não está sozinha, ela faz parte de uma família, a família das doenças priônicas, todas causadas por esse mesmo tipo de proteína defeituosa. E cada uma dessas doenças tem uma história de dar arrepio. Deixa eu te contar aqui 3 delas rapidamente, porque elas ajudam a entender esse quadro como um todo. A primeira apareceu lá pelos anos de 1950, numa tribo isolada da Papua Nova Guiné, chamada Fore. Começou a surgir uma doença misteriosa que fazia as pessoas tremerem sem parar e perderem o controle do corpo até morrer. Eles chamavam de Kuru, que quer dizer tremor. Os pesquisadores descobriram que ela se espalhava por um ritual. Quando alguém morria, a família comia partes do corpo, incluindo o cérebro, em sinal de respeito. E o cérebro estava cheio de príons. Foi estudando essa tribo que o mundo entendeu pela primeira vez que uma doença dessas podia ser transmitida. Esse trabalho rendeu outro prêmio Nobel em 1976, quando o ritual acabou. A doença praticamente desapareceu. A segunda, você com certeza já ouviu falar, é a doença da vaca louca. Nos anos de 1980 e 1990, no Reino Unido, o gado foi alimentado com restos de outros animais que estavam contaminados, e isso os contaminou também.
E ficou provado em 1996 que pessoas que comeram essa carne desenvolveram uma forma humana da doença. Quase 200 pessoas morreram e milhões de bois foram sacrificados para conter o pânico. Mas preste atenção nessa diferença, porque ela é muito importante. Essa forma da vaca louca ligada à carne contaminada é raríssima. Costuma atingir gente jovem e não tem nada a ver com a forma que apareceu no apresentador Lito Souza. A dele surge em adultos mais velhos, do nada, sem qualquer relação com a alimentação. Então, ninguém precisa entrar em pânico com o que come. Eu citei aqui a doença da vaca louca só para situar a família onde esta doença do lito está situada, e não para assustar ninguém. E a terceira é talvez a mais perturbadora de todas, a insônia familiar fatal. É uma doença priônica hereditária que a pessoa vai, aos poucos, perdendo a capacidade de dormir. Não é uma insônia comum, é uma incapacidade progressiva e irreversível de pegar no sono, que vai destruindo o corpo até a morte. Uma doença que mata, tirando de você justamente o descanso. Guarde esse nome, porque ele vai voltar no final deste vídeo, numa história que vai te surpreender. Agora, com esse quadro na cabeça, dá para entender por que a Creutzfeldt-Jakob, a doença de Lito Souza, assusta tanto. E aqui eu quero fazer uma outra comparação com uma doença que quase todo mundo conhece de perto, que é o Alzheimer. As duas atacam o cérebro, as duas causam demência, as duas destroem quem a pessoa era. Mas existe uma diferença brutal entre elas, que é a velocidade. O Alzheimer costuma levar anos, às vezes mais de uma década, avançando devagar. Já a Creutzfeldt-Jakob faz um estrago parecido, mas em questão de meses. Uma pessoa pode estar bem e em menos de um ano já ter partido. E é essa rapidez que choca até os médicos, e é ela que torna tudo ainda mais difícil de tratar. Por falar em números, veja o quanto essa doença é incomum. Ela atinge em média de 1 a 2 pessoas por milhão de habitantes a cada ano. Só nos Estados Unidos são cerca de 350 casos por ano, num país de 300 milhões de pessoas. É tão rara que a maioria dos médicos passa a carreira toda sem ver um único caso. Em cerca de 85% das vezes, ela aparece de forma esporádica, sem causa conhecida, geralmente entre os 60 e os 70 anos de vida. E como eu disse, ela é veloz. Cerca de 70% dos pacientes falece dentro de um ano após os primeiros sintomas, muitos em poucos meses. Agora que você entende o inimigo, dá para entender por que não existe cura, e são vários motivos empilhados, um em cima do outro. O primeiro você provavelmente já descobriu, que seria como criar um remédio que destrói só a proteína defeituosa, sem destruir a versão que é saudável, já que essas duas proteínas são idênticas, e o cérebro precisa dela para funcionar. É como tentar arrancar as ervas daninhas de um jardim de olhos vendados, sabendo que elas são iguaizinhas às flores. O segundo é como aquele agente não tem material genético. Boa parte dos nossos remédios, que agem justamente atrapalhando essa cópia genética, simplesmente não tem onde atacar. E o prion ainda é fisicamente teimoso, resiste ao calor, à radiação e produtos que matam vírus e bactérias com facilidade. O terceiro obstáculo é o próprio cérebro. Ele é protegido por uma espécie de muralha, chamada barreira hematoencefálica, que funciona como um porteiro rígido, decidindo o que entra pelo sangue. Essa muralha nos protege, mas também barra a maioria dos remédios. Ou seja, mesmo com a droga perfeita na mão, ainda é difícil fazer ela chegar lá dentro. E o quarto obstáculo é o mais cruel, que seria o tempo. Quando os sintomas aparecem e o diagnóstico é confirmado, o cérebro já foi muito destruído e neurônio perdido não volta. Some isso a raridade e você tem um problema científico gigante. É quase impossível reunir pacientes suficientes para testar um tratamento com segurança, quando a doença é tão rara e avança tão rápido que muitos morrem antes de um estudo terminar. Mas a ciência não está apenas cruzando os braços, ela está tentando, e muito. Testaram uma antiga droga contra a malária, a quinacrina, que dava esperança no laboratório, mas em pacientes não aumentou a sobrevida. Testaram também um antibiótico, a doxiciclina, que também funcionava em animais, mas falhou em pessoas. Tentaram aplicar substâncias diretamente dentro do cérebro,
por catéter, uma abordagem dolorosa e arriscada, na tentativa de driblar aquela muralha. Tentaram também um remédio chamado flupirtina, que não prolongou a vida, mas, em alguns casos, pareceu segurar um pouco a perda das funções mentais. Repare no padrão. Quase tudo isso eram remédios criados para outras doenças, reaproveitados na esperança de achar qualquer brecha. Foram tiros no escuro de gente que se recusava a ficar de braços cruzados. E, infelizmente, nenhum virou uma cura. A tentativa mais recente foi um anticorpo criado em laboratório, de propósito, para grudar nesta proteína defeituosa. Ele foi usado pela primeira vez num pequeno grupo de pacientes no Reino Unido. Mostrou-se seguro, o que já é uma vitória, mas ainda não provou curar ou reverter a doença. E é aqui que a história finalmente vira, porque surgiu uma ideia mais inteligente que todas as anteriores. Em vez de tentar consertar a proteína depois de estragada ou caçar as defeituosas uma a uma, os cientistas se perguntaram: e se a gente fizer o cérebro produzir menos dessa proteína logo no começo? A lógica é simples: menos proteína, menos matéria-prima para se dobrar errado, menos combustível para o incêndio. E a história humana por trás dessa esperança é de arrepiar. E é aqui que aquele nome volta. Em 2011, uma jovem advogada americana chamada Sonia Valabi perdeu a mãe para uma doença priônica. Ao investigar, descobriu que ela própria tinha herdado a mesma mutação genética fatal, a da insônia familiar fatal. Aquela doença que eu te falei lá atrás. Ela sabia que um dia a doença viria buscá-la. Diante disso, ela e o marido, Eric Mineckel, tomaram uma decisão que parece coisa de cinema. Largaram suas profissões, voltaram a estudar do absoluto zero, viraram cientistas e passaram a dedicar a vida inteira a encontrar um tratamento, literalmente correndo contra o relógio dentro do próprio corpo dela. Hoje, o trabalho desse casal está entre os mais avançados do planeta nessa área. Em testes com camundongos, reduzir a produção da proteína prolongou muito a sobrevida. E com base nessa ciência, os primeiros tratamentos desse tipo já entraram em estudos com seres humanos nos últimos anos. Porém, eu preciso ser honesto aqui, para não se criarem falsas esperanças sem provas. Esses estudos ainda são iniciais, feitos principalmente para testar a segurança. Ainda não há prova de que curam ou revertam a doença em pessoas. Mas, pela primeira vez na história, existe um tratamento em teste, baseado em atacar a verdadeira raiz do problema, e não com tiros no escuro. Só isso já é uma virada. E tem um detalhe que deixa tudo ainda maior. Doenças muito mais comuns, como o Alzheimer e o Parkinson, envolvem proteínas que se espalham pelo cérebro de um jeito parecido com o do prions. Ou seja, o que a gente aprende lutando contra essa doença rara pode um dia ajudar milhões de famílias que tenham Alzheimer e Parkinson também. Então, quando falamos que a doença do Lito não tem cura, não é porque a ciência desistiu do caso dele, é porque estamos diante de um inimigo silencioso, feito do nosso próprio corpo, sem material genético para atacar, resistente, escondido atrás das defesas do cérebro e rápido demais. Enquanto a cura não chega, o que a medicina oferece, com toda a dedicação, é o cuidado, que traz conforto, que controla os sintomas, que preserva a dignidade e a qualidade dos dias finais. E isso, num momento como esse, não é pouco, e pode ser tudo. Que a força e a serenidade acompanhem o Lito e sua família, e que a ciência chegue lá, porque, como mostra a história daquele casal, cada passo, mesmo os que nascem da dor, aproximam a próxima geração de uma resposta.